isso e fala, baseado nisso, no rompimento da tornozeleira, na fuga do Ramagem, não há outra alternativa a não ser prender o Jair Bolsonaro, e foi isso que foi feito, né? Porque é o que está aqui na decisão. A gente vai retomando alguns trechos para trazer o factual. Não é nem só o que a gente acha, é o que o ministro Alexandre de Moraes diz para embasar a sua decisão, Vivi. Não, perfeito, muito bom você ter recuperado. A gente vai, ao longo aqui do nosso programa, também trazendo outros trechos para repercutir com vocês. A gente está com a nossa equipe também espalhada em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, trazendo e colhendo informações. A gente vai te atualizando aqui juntos. Eu queria trazer agora o professor de Direito Constitucional, Diego Nunes, para nos ajudar também nessa manhã de prisão de Bolsonaro. Professor, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia, obrigada pelo seu tempo conosco nesse sábado. Bom dia. Bom dia a todos. O Rodrigo acabou de ler esse primeiro despacho com a ordem de Alexandre de Moraes, a explicação, a justificativa, né, para essa decretação hoje da prisão de Bolsonaro, para a prisão preventiva, né? Queria te ouvir também. E a gente acabou de passar agora há pouco tempo uma nota do advogado do Jair Bolsonaro, do Celso Villardi, minimizando e tentando trazer essa prisão como exagerada. Queria ouvir a sua avaliação. Muito bem. Parece interessante a gente tentar olhar essa perspectiva dessa decisão num contexto mais amplo. Tá? Essa decisão é uma decisão que vem no conjunto de várias outras decisões ao longo de meses anteriores. Me parece que a estrutura narrativa, inclusive, da decisão do ministro Alexandre de Moraes é de dizer o seguinte: há um descumprimento reiterado e progressivo de uma série de medidas cautelares que foram sendo impostas ao longo do tempo. Ou seja, à medida em que foram sendo colocadas as primeiras medidas cautelares e ele foi descumprindo cada uma delas, foram colocadas novas medidas cautelares mais gravosas e que posteriormente foram sendo descumpridas. Tá? E me parece que essa última decisão é a busca de mostrar o seguinte: olha, veja, já está no máximo possível ao passo anterior de uma prisão preventiva, ou seja, da colocação, né, do ex-presidente Bolsonaro em cárcere efetivo, e ele continua descumprindo. Então, não restaria outra alternativa ao juízo a não ser se colocar efetivamente Bolsonaro preso em um estabelecimento no qual possa haver, como foi colocado na decisão, uma vigília constante, tendo em vista que a utilização dos meios remotos, né, a tornozeleira eletrônica, etc., já não se mostravam mais eficazes para dar conta daquilo que vinha acontecendo no local em que ele se encontrava recolhido em prisão domiciliar. Professor, prazer falar com o senhor. Eu conversei com alguns juristas desde a decisão e todos, invariavelmente, me disseram que concordam com a decisão e que, de fato, claro, cada um interpreta a sua própria maneira, mas que o Jair Bolsonaro já havia dado todos os indícios de que, de fato, ele ou pretendia fugir, ou, como o Rodrigo acabou de muito bem explicar, talvez tinha o objetivo ali de criar um certo caos para depois poder se beneficiar nesse processo, e que havia clara intenção de evitar a aplicação da lei penal. O senhor concorda com isso? E eu gostaria de ouvi-lo a respeito do que deve acontecer a partir desse ponto, em termos também, fiz essa pergunta anteriormente para a doutora Damares, faço para o senhor também, o que deve acontecer a partir desse ponto em termos de trâmites jurídicos. Como é que o senhor avalia isso, por favor? Perfeito. Talvez diferente dos colegas, eu tenha um juízo um pouco diferente. Eu concordo parcialmente. Né? Qual é o meu ponto? Né? O meu ponto é que a maior parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes foi descrevendo a questão da violação da garantia à ordem pública. A violação à garantia à ordem pública, que é um dos requisitos para a prisão preventiva previstos no Código de Processo Penal, ele é bastante subjetivo. Tá? Ou seja, o que é efetivamente ordem pública? Existe uma literatura imensa, né, entre os colegas juristas tentando explicar isso, e como é um conceito bastante aberto, a gente vai ter respostas muito variáveis. Aquilo que geralmente tem se colocado, sedimentado como ordem pública, como violação dessa garantia à ordem pública, é que essa violação deve ser concreta. Né? Então, qual é o ponto? Né? O ponto é que talvez a decisão tenha se antecipado um pouco entre a convocação e a efetivo atendimento a essa convocação. Obviamente, eu entendo que isso, em termos práticos, para a polícia, para a própria justiça, parece bastante complicado, ou seja, iremos esperar que efetivamente as pessoas atendam a convocação e se coloquem de frente ao condomínio? Parece muito complicado.
Mas em termos teóricos, juridicamente, talvez fosse mais prudente esperar que efetivamente ocorresse, ao menos via digital, né, uma movimentação bastante grande que levasse a crer que haveria efetivamente aglomeração, e daí sim, né, a decisão poderia ser colocada e as medidas poderiam ser impostas, né. Tanto é verdade que em um determinado momento da decisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes caracteriza a tentativa de convocação dessa vigília como algo patético, e daí usa as palavras, entre aspas, que ele colocou, né. E, nesse sentido, no momento em que ele fazia essa comparação com os acampamentos. Então, vejo que, nessa perspectiva, me parece que a decisão pode vir a ser, de alguma maneira, discutida. Porém, existe um outro fato, que também foi bem mencionado por vocês, que esse não é passível de discussão. Houve tentativa de violação à tornozeleira eletrônica. Isso, por si só, existe jurisprudência reiterada, é uma causa objetiva, ou seja, houve essa possibilidade. E por conta disso, né, para mim, bastaria esse único parágrafo da decisão para fundamentar a prisão preventiva, tendo em vista que a tentativa de romper, de alguma forma, a integridade da tornozeleira eletrônica é um fato pelo qual não existe outra alternativa senão a própria prisão. Né? Então, acho que talvez poderia ser resolvido de uma forma mais simples. Né? Então, acho que a gente poderia pensar nesses termos. Perfeito. Então o senhor entende que a simples informação que não partiu da Polícia Federal, mas da Polícia Judiciária, né, da Polícia do Distrito Federal, que faz o controle ali, pelo que eu entendo é isso, né, faz o controle da tornozeleira eletrônica, avisou o Supremo, olha, houve uma tentativa de rompimento. Aí você pode até investigar, né, doutor, eu imagino, pode haver até uma falha técnica na tornozeleira, mas diante da dúvida, né, diante da dúvida, você chama, prende, e aí, escuta, o que aconteceu? Vamos olhar essa tornozeleira? Houve tentativa de romper? Não houve? Isso só já bastaria para chamar alguém que é réu, condenado já, né, apesar de ainda não haver o trânsito em julgado, já bastaria para chamar esta pessoa para uma prisão preventiva. E aí você pode avaliar, ver o que está acontecendo, etc. O senhor acha que nem precisaria se levar em conta a questão do chamamento para a vigília, né? Apesar do ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele parece que mescla as duas coisas, né? Vigília convocada, rompimento da tornozeleira e mais o precedente do Alexandre Ramagem, que eu acho que a gente não pode esquecer, que é um outro réu condenado no mesmo grupo, no núcleo crucial, que está em Miami, fugiu. Então, talvez não, o ministro Alexandre de Moraes colocou tudo isso junto. E o nosso entrevistado dizendo que bastaria a questão da tornozeleira, né, só para deixar isso bem claro, para já haver a prisão preventiva nesse momento. César, não sei se você quer fazer uma pergunta, eu ia encaminhar mais uma pergunta para o doutor. Pode fazer, Rodrigo, por favor. Que é a seguinte, a gente ainda não está com o trânsito em julgado, né, que é esse termo técnico, os recursos ainda são cabíveis, tem gente que discute, mas será que não pode mesmo embargo infringente, porque foi 4-1, os advogados podem tentar, enquanto isso ainda, né, os recursos estão em aberto. O senhor acredita que quando vai haver o trânsito em julgado? Já nessa semana que entra? Ou vai se aguardar uma decisão do plenário, esse debate sobre embargos infringentes? Como é que o senhor avalia essa questão mais técnica, mas que tem um peso político para todos nós? Não, de fato, nós já estamos diante do trânsito em julgado e a precipitação dessa prisão preventiva me parece que ocorre justamente nesse contexto, né? Porque nós já tivemos tanto a tentativa de interposição dos embargos infringentes, como a própria oposição dos embargos de declaração, ou seja, todos os recursos possíveis na esfera do processo criminal, da ação penal, do qual o Bolsonaro estava envolvido, já foram colocados e já foram respondidos. Ou seja, agora se está meramente fazendo prazos protocolares, então é muito possível, questão de inserção de dados no sistema e depois da própria publicação do ato. Então isso eu imagino que deva ocorrer, talvez, inclusive com a precipitação da prisão, nessa próxima semana, porque não existe mais algum ato, algum recurso possível de ser colocado. Bem, em tese, você, como a própria doutora Medina colocou anteriormente, se poderiam tentar outros tipos de recurso, como mandado de segurança, habeas corpus, etc., mas eles não interferem no trânsito em julgado desta ação penal, porque essas eventuais outras modalidades de discussão, elas seriam construídas a partir de novos processos judiciais. Então, este processo judicial não tem mais razão para continuar prosseguindo, todos os prazos foram cumpridos. Então, isso é uma questão de dias e imagino que provavelmente nos próximos dias, muito em breve,
isso deve acontecer, porque formalmente não existe mais nenhum ato a ser executado, a não ser a espera da contagem do prazo, né, que isso hoje em dia com o processo eletrônico se faz via sistema, e provavelmente essa informação deve surgir para nós muito em breve. Muito bem. Professor, obrigada demais pelo seu tempo conosco, então, nessa manhã de sábado. Um bom dia e até uma nova oportunidade. Obrigado. Obrigado, gente. Eu queria falar agora um pouco da prisão do Ramagem, da situação do Ramagem, né, para a gente conversar por aqui também. Mas é outro que está aí na mira, fuga, né? Fuga. Exatamente. Ele foi visto em Miami, foi uma reportagem publicada pelo Guilherme Amado, do Platô BR, que mostrou o deputado num condomínio de luxo nos Estados Unidos com a esposa. Fontes ligadas à investigação afirmam que ele saiu do país clandestinamente, tá? Ele não poderia deixar o Brasil sem autorização. No acórdão que condenou Bolsonaro, o deputado e outros aliados também do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que havia uma ordem impedindo os réus de saírem do país. A Câmara dos Deputados também informou que não autorizou missão parlamentar no exterior. Então não tem nada que justifique o Ramagem estar nos Estados Unidos. Segundo a Câmara dos Deputados, ele apresentou atestados médicos de 9 de setembro a 8 de outubro, depois novamente agora de 13 de outubro a 12 de dezembro, né? E aí outra informação é que o ministro Alexandre de Moraes deve pedir para incluir o nome de Ramagem na lista da Interpol. E aí com isso ele passa a ser procurado internacionalmente. É importante isso, né? Porque a gente se perguntava, você tem uma prisão preventiva decretada, mas os Estados Unidos provavelmente não vão facilitar em nada. Bota na lista da Interpol, é o caminho. Ele fica como procurado, ele passa a ser um réu condenado e procurado, um sujeito que não está respeitando as normas jurídicas brasileiras, um cara que foi ministro de Estado e chefe da BIM. Gravíssimo o que ele fez e mostra o caráter dos bolsonaristas, no meu entendimento. Viu? Exatamente, foi só o começo, né? O fio da meada, mas já dando uma notícia aí do que seria o resto da semana. Vamos agora voltar para Brasília, então. A Manu está com um corredor, é isso, Manu? Que veio de Recife para uma maratona em Brasília. Você vai conversar com ele agora, como ele chama, Manu? É isso mesmo, Álvaro Jardim, ele é professor na Universidade Federal Rural de Pernambuco, veio correr a Maratona Monumental, 21 quilômetros, mas quando ficou sabendo da prisão, alugou uma bike e correu aqui para frente da PF. Conta pra gente, Álvaro. Tudo bom, Maná? Bom dia. Eu vim lá do setor hoteleiro até cá, dá uns 9 quilômetros. Eu disse, não vou perder essa oportunidade. Eu estava aqui para a maratona, eu só vou lá ver de perto como é que é a situação, né? Realmente foi uma situação que a gente esperou muito tempo, muita gente esperou muito tempo por essa prisão do Bolsonaro e eu não podia deixar de vir. Vim de Recife para cá, né? E quando saiu a condenação, ele também estava aqui, né? Conta aí pra gente, relembra aí. Por coincidência, eu estava aqui também na sexta-feira, estava até correndo à noite. Quando saiu, eu passei lá, até o STF, tirei uma foto para registrar esse momento também. É uma pura coincidência os dois. É isso aí, eu olhei para trás e falei, você é pró ou contra? Dele contra o Bolsonaro, né? A gente começou a conversar. Tem uma moça ali que ela é a mais animada. Vamos chamar ela? Vem cá, porque ela já ligou aqui o celular, botou o trompetista tocando a música.